Boa noite, boa noite. Uma live especial hoje, dia de consultoria online. Vamos chegando, galera, que hoje é dia de consultoria online. Muito bem. Quinta-feira, terminando a semana amanhã, sexta-feira, semana que vem uma semana mais curta. Vamos lá, boa noite, empreendedor. Vai mandando aviãozinho aí para a gente poder fazer uma live bem bacana, bem especial aí. Vamos aproveitar esse momento agora para a gente poder fazer a nossa live, hein? Show de bola. Sejam muito bem-vindos aí, galera. Vamos lá. Vamos com tudo, que o momento agora é nosso. Bem, hoje vai ser uma live especial. Vai ser uma live em que eu vou aproveitar a oportunidade e dar uma consultoria online. Então, você que quer participar, acena aí com a sua mão, porque hoje você vai ter a oportunidade de tirar dúvida comigo aqui, online, diretamente aqui na live. Já temos uma pessoa que a gente já tinha previamente selecionado, que no caso é o William de Tatuí. William, você está por aí? Empresário das ruas. Manda um alô aí pra gente, se você está por aí. A gente vai aproveitar aí bem o nosso tempo. Depois essa live vai ficar gravada, mas quem tiver aqui vai ter a oportunidade de interagir. Muito bem, William. Gente, é bem interessante, vou contar a história aí. Eu estava um dia recebendo um cliente lá no Hotel Delfiol, na cidade de Tatuí, e eu acabei recebendo uma grata surpresa, né? Estava com uma pessoa ali no hall de acesso, perto da onde fica o piano, ali no Hotel Delfiol, em Tatuí, e chegou o William com a caixa de ferramentas. E a gente estava ali sentado num canto, imaginamos que por algum motivo ele iria fazer uma reforma, né? Ele iria talvez fazer algum reparo, e ele chegou perto da gente e falou assim: posso ter um minutinho da vossa atenção? E aí naquele momento a gente imaginou assim, claro, ele vai fazer algum conserto aqui e a gente vai ter que desocupar as cadeiras aqui da recepção. E aí foi interessante, né? Porque ele começou a comentar, falou assim: olha, eu quero consertar o dia de vocês, né? Tornar ele um pouco especial, um pouco mais doce. Aí ele abre uma caixa de ferramenta cheia de trufas, né? Cheia de chocolate. E aquilo realmente me marcou, né? Fez deu uma boa de uma animada na noite, e foi algo bem inusitado. Então a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco aqui e dar uma consultoria online aqui para o nosso querido empresário das ruas. Eu já vou aproveitar e vou chamar ele, e você que está aí na live, chama outros empreendedores, que vai ser uma oportunidade única da gente conhecer um pouco mais sobre o William e também a gente ter a oportunidade de trocar ideias aqui. Espera aí que eu vou chamar ele. Olá, estou chamando o William aqui. Olá, boa noite. Boa noite, grande Boa William. noite. Você que Tudo brilha, hein, bem? rapaz? Show de Opa! bola, hein? Aí, ó. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, pela oportunidade que Ele tem nos concedido nessa noite de estar falando com o pessoal aí, né, segundo a você e a sua equipe, né, que confiou, né, de estar no tempo, porque eu falo para as pessoas que hoje em dia o que nós temos mais de precioso nessa vida aqui é tempo, Sem dúvida. né? Então, agradeço primeiro a Deus, segundo a sua equipe, a você também. Estamos aí para tirar algumas dúvidas aí. Legal, e foi bacana que a gente tinha se encontrado, né? Já faz aí um tempinho, foi no começo de março, né? Vai fazer E, um mês e pouquinho exato. já. E aí o que acontece, né? Acabou por conta de agenda a gente não conseguindo se encontrar antes, mas aqui estamos, né? Deus permitiu que a gente estivesse junto aqui hoje. Sim, Então, é aquela oportunidade de você comentar um pouco aí sobre o seu trabalho e já aproveitar e tirar as dúvidas aí.
e eu tenho certeza que outros empreendedores também vão ter as mesmas dúvidas aí. Então, a palavra é tua, William. Obrigado. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é William, né? Trabalho com brigadeiro gourmet, 50% cacau, gosto de trabalhar com qualidade, né? Porque eu falo para as pessoas, quem quer trabalhar com cliente tem que trabalhar com qualidade, independente do serviço, tem que trabalhar com qualidade, senão o cliente não vai voltar, né? Então, eu comecei realmente a trabalhar. A minha história começou o seguinte, nas ruas, né? Trabalhava com milho, com morango nas ruas e tal, na cidade de Jundiaí, né? Quando eu vi que eu queria algo mais, eu não queria esperar o cliente sentar naquele sol, naquela cadeirinha, com a carriola cheia de milho e morango. Eu falei, não, eu preciso, eu quero e eu vou conseguir patamares maiores. Como eu queria chegar em patamares maiores, eu teria que fazer algo diferenciado, né? Porque hoje em dia as pessoas elas querem só o resultado, mas não quer passar pelo processo, né? Foi na onde que eu pesquisando sobre taxa de conversão, sobre vendas e tal. Aí eu achei o abençoado brigadeiro, né? No Legal. começo não foi fácil, né? Igual você falou, né, Reginaldo, numa live sua lá, que você falou assim, a partir do momento que você respeita quem está do seu lado e vê que você não você e sua esposa é unidade, meu, você evolui de uma tal forma que você voa, Exato. né? Então, enquanto eu estava vendendo os brigadeiros nas ruas, minha esposa estava produzindo, né? Ela falou assim, o primeiro dia foi assim, ela falou assim, William, sai com 20 caixinhas, vamos ver como que vai dar. Em menos de uma hora eu fiz mais de R$ 200, né? Eu falei, poxa, aí tá a chave da virada, né? Aí eu comecei a trabalhar, minha meta foi aumentando, né? Aí hoje estamos aí com esse sucesso, já batemos mais de 3.000 pessoas só no Instagram, né? Tem o Kawaii, TikTok, comecei com o YouTube, soltei o primeiro vídeo hoje no YouTube lá também. Legal. E uma coisa que eu falo para todo mundo, né? Se nós formos esperar a melhor oportunidade, o melhor momento, o melhor celular, melhor notebook, nós não vamos evoluir nunca. Eu falo para as pessoas, nós temos que começar com as ferramentas que nós temos hoje, né? Que é o que é? Saúde que Deus nos deu. Segundo, cara e a coragem. Né? Legal. Então, graças a Deus, está dando tudo certo. É muito bacana você falar sobre vendas, né? Que tem várias pessoas perguntando sobre vendas. E eu fiz uma enquete ontem e várias pessoas me mandaram direct. Eu tenho algumas perguntas que eu devo responder até amanhã cedo. Pessoas que estão com dificuldade para conseguir cliente, pessoas que estão com dificuldade para fazer vendas, quando na verdade a estratégia de venda é que vai determinar se você vai ter sucesso ou não na hora de você acabar fazendo o negócio, né? Então, vamos aproveitar então a oportunidade, William, e já manda as perguntas aí, já vamos começar o nosso bate-bola, jogo rápido aí. Então, uma das maiores dúvidas, como se fala, para mim perguntar para você? Isso, exatamente. Vai lá. Então, é uma dúvida que eu sempre tive, né? E hoje tenho um pouco de dificuldade. Qual a oscilação dos preços hoje dos produtos que estão nas prateleiras hoje, por causa de N fatores, né? Política, isso e aquilo, etc. Os produtos acabam oscilando bastante. Eu devo continuar com a minha margem de lucro oscilando ou... Como eu posso fazer uma pergunta? Um exemplo, hoje o Ferreiro Rocher que eu compro no quilo lá tá R$ 10. Amanhã tá 12. Eu mantenho, eu mudo, né? Porque se eu ficar mudando todo dia, o cliente vai achar ruim. É muito importante essa sua pergunta, porque isso tem a ver com gestão, né? Então, você fez uma pergunta muito interessante. Como é que fica com essa questão de oscilação de preço a todo momento? É muito importante que você tenha uma metodologia de precificação. Sim. Então, se você, por exemplo, comprou as suas mercadorias no mês passado, você vai ter um custo médio lá. Então, não é legal que você fique trocando preço todo o tempo, né? Então, o ideal é o quê? Que você troque preço pelo menos uma vez por mês, no máximo. Porque o que acontece? Se você ficar trocando preço toda semana, você vai gerar para o seu cliente uma falta de referência. Boa noite, Daiane. Seja muito bem-vinda aí também. Se tiver dúvida, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, assim como o William, né? A gente está aqui numa consultoria online, mas se vocês tiverem dúvidas que possam contribuir com o tema, vocês podem mandar aí. Se der tudo certo, a gente responde. Então, William, é muito importante o seguinte, que você tenha a sua tabela de preço e você avalie o seguinte, a oscilação de preço,
ela permite que eu consiga suportar no custo, eu consiga economizar isso de algum outro lugar para eu não ter que mexer no preço. Então, você tem que avaliar. Eu costumo falar que uma oscilação de até 5% no preço, eu entendo que você não tem que mexer no seu preço final, porque isso é algo que você consegue suportar. 5% você consegue acabar cortando de algum outro lugar. Porque muitas vezes essa oscilação do preço ela é pontual, ou então você não conseguiu comprar do seu fornecedor habitual, e aí você teve que comprar de um fornecedor, aquele fornecedor esporádico, né? Então imagina que você está lá comprando suas embalagens, aí você foi no lugar que habitualmente você compra, e aí a quantidade que você queria comprar, o seu fornecedor não tem. Aí você é obrigado a comprar num outro lugar com custo maior. É evidente que, como isso é pontual, não faz sentido você repassar esse custo para o seu cliente, porque senão o seu cliente vai acabar perdendo referência do teu produto. É evidente que quando você tiver oscilação de custos acima de 5%, você tem que reajustar o seu preço. Mas o ideal é que você faça isso pelo menos bimestralmente, né? Se houver a possibilidade. Porque mexer o preço a toda hora, isso vai fazer com que o seu cliente perca a referência e muitas vezes aquele que queria comprar o seu produto fica mudando de preço, ele vai entender às vezes que você está querendo aproveitar dele. Então mudar preço toda hora não é uma iniciativa muito boa. Entendi. Porque uma coisa que eu consegui driblar tranquilamente, né, é que normalmente eu vendo uma caixinha a 12, duas por 20. Eu comecei a fazer assim, né? O pessoal dos barzinhos à noite e tal, ainda hoje eu vou vender, hein? Aí, Aí então, tipo assim, o pessoal dos barzinhos fala, pô, Willian, pela sua qualidade, tá muito barato. Porque eu fui na praia esse final de semana, o pessoal paga 1,15 e duas por 25. Né? Então, o pessoal, quando eu comecei, era só 10. Né? Como dá essa oscilação bem alta dos preços, porque eu trabalho com qualidade, com 50% cacau, com Ferrero Rocher, com MM, etc. O pessoal falou assim, William, uma é duas por 20, tá excelente. Então, eu mantenho essa oscilação de uma caixinha de 12, duas por 20, ou você acha que é melhor manter só 12 ou só 10? não, eu acho que é bacana. Quando você está falando do cliente que compra mais, é evidente que quando o cliente compra uma quantidade maior, ele tem a possibilidade de ter alguma vantagem. Isso acontece em qualquer tipo de negócio, né? Quando você vai comprar um carro, se você comprar dois carros, você vai chegar para o vendedor e falar o quê? Pô, estou comprando dois carros, você não me dá aí, sei lá, o tanque cheio? Então é evidente que você atrelar a sua política de preço à quantidade é uma forma inteligente de você vender. Porque aí você estimula aquela pessoa que quer muitas vezes levar duas, de não ter que pagar os 24, né? Porque se uma é 12 e as duas são 24, às vezes vai sair do orçamento da pessoa. E uma nota de 20, né? Não existe nota de 24, existe nota de 20, né? Então, se você vender as duas por 20, você consegue fazer um giro maior do teu produto. Então, isso acaba sendo inteligente, porque você diminui o teu esforço de venda. Então, você atrelar a sua política de preço à quantidade é algo bem inteligente e interessante, sim. Sim, até então, nessa questão de valor, né? Hoje, para você ter ideia, Reginaldo, hoje é muito difícil sair para vender durante o dia. Por quê? Por essa estratégia de 12, uma é 12, duas por 20, eu só saio à noite. O que eu trabalhava, um exemplo, 8 horas por dia ou 10 horas por dia, em 4 horas eu arremato tudo. É muito Então, importante isso que você está falando, porque isso chama-se estratégia, né? Estratégia de venda. sim, Porque se você ficar tentando vender, eu costumo falar que é à la carte, né? Aquela venda uma por uma, você vai chegar a um dado momento que o seu dia não vai conseguir comportar o crescimento que você precisa para o teu negócio. Então é importante o quê? Que você vá criando alternativas para aumentar o volume da sua venda sem aumentar o teu custo. E essa alternativa de vender a quantidade maior com um preço menor, ela vai permitir que você consiga vender mais em menos tempo, né? Que esse é o grande objetivo, é você escalar o teu negócio, né? Porque hoje eu vejo que as ruas, ela é para quem quer dinheiro rápido, as ruas eu acho que no meu pensamento, assim, eu acho que é o melhor custo-benefício, digamos assim, né? Mais rápido e tal, etc. Porque um exemplo, igual você falou de escalonar vários produtos de uma vez só, porque é o seguinte, no barzinho você tem uma mesa do lado da outra, né? E tem alguma estratégia que eu começo do fundo para frente. Aí, então o pessoal ficava, aquele cara de colete, capacete, hora dessa no barzinho. Aí, né, eu consigo ter um resultado bacana. Aí durante o dia é loja por loja, você anda no sol, aí você tem que ficar correndo atrás para trocar o produto, O produto para derrete, não descongelar. né?
Senão derrete. Aí é aquela coisa, a primeira impressão é que fica, né? Então eu tenho sempre essa preocupação em questão de qualidade com o cliente. Legal, Esse é o primordial. bacana. E como é que você está controlando aí os seus estoques? Então, eu compro uma vez por semana, né? Aí eu faço o seguinte, eu divido em 3 vezes. Um exemplo, se eu fiz hoje R$ 750, 750 divide por 3. Aí o meu lucro, né? O meu salário, meu fundo de emergência, o meu reinvestimento. Aí eu faço assim nunca eu tenho esse problema com questão de produtos, etc. E eu acho que o mais importante, Reginaldo, todo mundo que trabalha com empreendedorismo é se programar. E a prova está aqui atrás de mim, ó, um quadro que eu me organizo na semana todinha, né, em questão de quantidade que eu trabalho, né? Pô, essa semana é feriado. Pô, então tal dia então vou mudar para quantidade, não sei o quê. Esse dia eu vou ter que sair mais cedo. Então, eu me programo para a semana toda. Toda semana eu vou aqui no quadro, aqui, como vocês estão vendo aqui atrás, marco quantidade, se vou trabalhar de manhã, à tarde, à noite, se eu vou ter fornecedor, se eu preciso comprar antes. Eu estou me programando. Antes eu não fazia isso, né? Eu andava com, tipo assim, eu fiz R$ 1.000 hoje. Eu comprava um produto, depois eu comprava um lanche. Eu É via muito que não estava importante dando. isso que você comentou é muito importante, né? Uma dica de ouro aí para qualquer empreendedor. É você ter o valor da sua retirada definida. Por Sim, quê? Porque você vai ter dias bons, mas você pode chegar um dia que no final da tarde chove e você não consegue mais vender à noite, né? Por exemplo, hoje não está chovendo, mas ontem choveu. se tivesse chovendo, consequentemente, pode ser que ontem tinha feito 1.500 e hoje você não fizer nada. Não fazer nada de venda. Então é muito importante não ficar animado quando o negócio melhora. É importante Sim, você ter o quê? Pés no chão, porque aí você permite que o seu negócio ele perpetue por muito tempo. Então isso que você comentou é muito importante. Todo empreendedor, independente do tamanho do negócio dele, né? Você é um exemplo aí que sim, está falando, o seu negócio é um negócio na rua, né? Então você vende doces, você vende produtos, né, trufas na rua. Quer dizer, você não tem nem estabelecimento. Mas é muito importante que você tenha uma reserva de emergência, porque numa eventualidade de ter um problema, imagina que você se machuca, cai, não consegue trabalhar, é importante que você tenha uma reserva de emergência para sua empresa não simplesmente desaparecer quando acontecer um problema. Então, por isso que é interessante que todo empreendedor ele tenha o seu prolabore, ele tem o seu salário. Porque por mais que a empresa tenha recurso disponível, que tenha uma sobra de caixa, você não vai pegar esse caixa da empresa porque ele deve ser utilizado para reinvestimento. E se você tem um salário e a empresa depois tem lucro, você pode distribuir parte desse lucro, mas parte desse valor ele tem que estar dentro da empresa para reinvestimento. sim. Porque o erro de muitas pessoas é, nossa, ó, acontece comigo quase direto, né? Um exemplo, entrou R$ 800, R$ 1.000, não é que é fácil, mas se você se esforçar e você tem um produto de qualidade, você faz mais de R$ 1.000 por dia tranquilamente, Uhum. né? Mas a gente tá conversando, se você não souber dividir em 3 pilares, você fica sem estrutura nenhuma, né? Exatamente. E Porque, como é que você monta teu custo? oi? Como é que você monta teu custo? Então, eu pego, é isso que é a minha dúvida no Uhum. começo, né? Quando em relação à oscilação de preços, Uhum. né? O que estou fazendo agora? Como eu pego já um X, um exemplo, por semana, eu tenho que reinvestir na base de R$ 3.000. Um exemplo, R$ 3.000. Se eu reinvestir esses R$ 3.000, né? Eu sei que é isso que é isso que é a minha dúvida. Um exemplo, se eu investir R$ 3.000, correto? Investir 3.000. Uhum. Aí todo dia eu vou tirando aquela porcentagem. Aí eu estou fazendo só essa regra de 3. Porcentagem de fundo de emergência, meu salário e o produto. Até hoje não tive problema em questão de salário, questão de fundo de emergência, meu dinheirinho está lá, aconteceu alguma coisa está lá, e meu produto sempre estou reinvestindo tranquilamente. Né? É muito Mas o valor, às importante. vezes, você fala assim, um exemplo, você fala assim, William, quanto que sai o custo da sua caixinha? Né? Porque por essa oscilação eu acabo perdendo um pouco. Mas eu tenho uma média de R$ 3,50 a R$ 4 por caixinha. É muito importante você saber exatamente o seu custo, por quê? Porque à medida que você vai aumentando as suas vendas, você tem que manter o controle do seu custo para que você possa aumentar o seu lucro. Porque o que acaba acontecendo, né?
como você está vendendo também na promoção, e se você vender todo o seu produto na promoção, né, que é compra 2 caixinhas, paga mais barato, vai aumentar o teu custo e, consequentemente, diminuir o teu lucro. Então, é importante você estar de olho em todos os seus custos para você poder ter uma visão mais clara aí dos seus resultados. Agora, vamos falar um pouco aí sobre... você já tem um trabalho direcionado aí, né? Então, você não tem muita dificuldade em conseguir cliente, porque você está na rua, então você vai até o seu cliente. Mas vamos falar um pouco aí sobre ampliação do negócio, né? Hoje você é um eu empresa, né? Então, a empresa, Sim, ela depende 100% de você. Pensando sim. aí na sequência do teu negócio, como é que você está se planejando para que esse negócio cresça e não dependa 100% de você? Você hoje é um empreendedor que está 100% no operacional, né? Boa, 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 né? É o seguinte, Reginaldo, eu acredito que as ruas, para mim, eu particularmente, né, eu vejo as ruas hoje como um degrau, correto? Uhum. Eu tenho alguns objetivos que não é abrir um comércio, uma doceria, uma padaria e tal. Até tive. Mas eu vejo que a internet hoje, ela te proporciona... você consegue atingir milhares de pessoas ao mesmo tempo, né? Com o seu trabalho, etc. Então, eu estou usando a monetização das ruas com os brigadeiros. Estou investindo em plataformas, né, digitais e tal. Né? Hoje eu trabalho... Eu estou estudando também. Estou começando a ter um resultadinho pela internet sobre o mercado financeiro internacional, né? Aí até agora vou começar até o final do ano, janeiro aí, eu quero fazer um intercâmbio, quero não, vou fazer intercâmbio, estou levantando um dinheiro com o brigadeiro para mim fazer um intercâmbio na Austrália, né? Então para mim fazer depois que tiver um inglês bacana lá, eu quero fazer uma faculdade de negócio, né, que é business, né? Então eu uso hoje o brigadeiro como uma escada para mim, né? Aí tem muitas pessoas que falam assim, pô, mas por que você não abre um negócio e tal? Hoje eu tenho a minha mentalidade um pouco diferente, né, Reginaldo? E, na É... verdade, você já tem um negócio, né? Eu te perguntei sobre o eu empresa, porque é o seguinte, eu conheço diversos empreendedores que começaram assim como você, né? Tem pessoas que hoje, elas têm negócios que funcionam a partir da casa dela. E as Sim, pessoas têm uma visão, muitas vezes, pejorativa do tal do fundo de quintal, né? E eu isso, costumo comentar que, assim, o negócio do fundo de quintal não pode ser utilizado de forma depreciativa, né? Muitas vezes a pessoa tem um negócio na sua casa, funciona bem, ele só precisa separar depois os custos. Um sim, cuidado que você precisa ter, como você hoje não tem custos fixos, não tem uma sede, né, para você aplicar o seu negócio, é por isso que eu te perguntei do futuro. Porque um cuidado que precisa ter, né, eu tenho recentemente uma história de uma pessoa que ele trabalhava com um trailer e aí ele foi montar um estabelecimento comercial e acabou falindo. Porque os custos que ele passou a ter no estabelecimento comercial ele não tinha no trailer dele. era maior. Então, isso que tem que tomar muito cuidado, né? Existem modelos de negócio que funcionam sem a necessidade de você ter uma instalação própria. Então, esse que é um cuidado muito grande. Hoje você tem uma margem de lucro se você, por exemplo, montar um estabelecimento lá no centro de Tatuí, é evidente que você vai ter que vender muito mais para você poder ter o mesmo resultado que você tem hoje. E sem contar que, dependendo da rua que você tiver, vai ficar distante de alguns clientes, eles vão acabar não indo, Sim, principalmente se não tiver lugar para estacionar. Então, por isso que eu te perguntei do futuro, porque o seu modelo de negócio é um modelo de negócio sustentável que ele tem um custo muito baixo, mas sim, é evidente que tem um risco porque ele depende exclusivamente de você. sim, Você comentou da internet, a internet pode ser uma porta para permitir que você cria o seu negócio em escala industrial, sem necessidade de ter um ponto só na cidade de Tatuí, mas você ter a oportunidade de produzir doces para outras cidades, inclusive. sim. Aproveitando o seu gancho, Reginaldo, tem comerciantes que começaram a fazer comigo, e graças a Deus, né? Tem muitos comerciantes que pegam comigo, por exemplo, toda segunda-feira eu levo a quantidade para eles lá, aí eu passo no valor, tipo assim, a R$ 10, né? Como faço, igual você falou, né? Como eu faço na promoção, aí eles pegam em grande quantidade, eu tô acabando só entregando, tem dias que só entrego, né? Igual no paraquedismo de Boituva, faço lá também Boituva. Eu tenho pontos de comerciantes lá também, que como gostam muito da minha qualidade, eles pegam toda semana comigo,
né? Então, tipo assim, acaba diminuindo o meu andar nas ruas, entre aspas, né? E meu lucro acaba sendo aumentando, porque se eu só produzo e levo lá para eles. É muito importante essa questão que você está falando, né? Já que a gente está falando de vendas, isso chama-se canais de venda, né? Você Sim, é um canal de venda, né? Você, através da sua apresentação, através do seu formato, você é um vendedor e um canal de vendas. A entrega nos estabelecimentos, daqui a pouco, ela pode se transformar num modelo procedimentado em que você tem uma equipe que vai atender esses clientes, não necessitando você ir lá pessoalmente. Então, isso é interessante porque o seu negócio passa a ganhar corpo e ele não depender 100% de você, que eu acho que é o grande trabalho de quando a gente monta um negócio. Inicialmente, a gente tem que dar muita transpiração no negócio para ele poder ganhar sim. corpo, mas chega um dado momento que daqui a pouco o pessoal lá do paraquedismo de Boituva vai ligar na tua empresa, vai pedir uma quantidade e você vai mandar alguém entregar. Não precisa ser você pessoalmente. Então, Regina, eu até estou cogitando, sabe? Não sei se esse. É porque eu não gosto de falar em relação a pai e mãe, mas sempre Uhum. meus pais trabalharam com negócios. Eu aprendi com a minha mãe isso, né? Hoje minha mãe tem uma empresa de salgados, né? Salgaderia, coxinha, risoles, bolinho de queijo, quibe. Aí que eu tava pensando, né? Pegar, o que que você acha dessa ideia? Né? Uhum. Ela, como ela trabalha com a parte de salgado, né? Eu colocava pessoas para trabalhar para fornecer desse salgado até os doces num determinado evento. Você acha que é viável ou A, não? A resposta para essa pergunta está num negócio, numa ferramenta que se chama ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Para que você possa contratar alguém, antes de você contratar essa pessoa, você precisa saber o seguinte, para você e para qualquer empreendedor, quanto que essa pessoa precisa, quanto que eu preciso vender a mais para que eu consiga pagar essa pessoa e manter os resultados que eu tenho hoje. Essa é Entendi. a conta que você tem que fazer. Então, quem vai dar essa resposta é você. Então, é viável? Você tem que avaliar o seguinte: olha, eu vou contratar uma pessoa que vai receber, por exemplo, R$ 1.500 de salário, né? Um pouco acima do salário mínimo, vai ter o benefício, o transporte, ela vai ter um custo para mim de R$ 2.000. Então, que conta que você vai fazer? Você vai verificar o seguinte: essa pessoa tem um custo de R$ 2.000. Para eu cobrir o custo dessa pessoa, né, com a margem lá de em torno de 40%, quanto que eu tenho que vender a mais para que eu possa contratar essa pessoa? É essa conta que você precisa fazer. Entendi. Então, porque como eles têm um CNPJ, tudo certinho, tem todo o maquinário, para você ter uma ideia, meu pai, a máquina produz mais de 2.000 salgados por hora, Uhum. né? Então, Já está em escala igual você falou, industrial, né? isso, entendeu? Aí eu tava pensando de começar, eu quero sair das ruas, sabe? Mas no momento que o senhor falou agora, tudo no começo tem uma transpiração maior, né? Exato. Mas eu acredito que eu, tipo assim, eu queria sair na segunda e na terça, que seria mais fraco o comércio nas ruas para vender, querendo ou não, segunda e terça-feira é um pouco mais fraco, para sair com catálogo, tudo certinho, do centro do Brigadeiro, do centro do Salgado, etc., para mim estar escalando esse produto, né? Porque automaticamente, logo menos, eu vou estar fazendo meu intercâmbio, o dinheiro vai estar caindo lá, entre essas, né? Vai estar caindo lá e vou ter o meu, mas tem que colocar o trilho no trem primeiro. É, por esse motivo, William, que antes de você, né, torcemos para que dê certo todos os seus planos aí em termos de intercâmbio, mas é muito importante que você crie já procedimentos, né? Por isso que eu te Sim, perguntei no começo do custo, então você tem que ter uma metodologia e é importante você fazer esse controle do custo. Você pode ter um sistema, você pode fazer até mesmo na mão. O importante não é o formato, o importante é a metodologia, controlar todos os seus custos para você saber o custo médio de cada brigadeiro que você vende, de cada trufa que você vende. Isso é muito importante. Por quê? Porque se você tiver a distância e você tiver uma metodologia, você vai saber se o seu negócio vai bem ou não. E como o seu produto é um produto de ticket baixo, né, que a gente chama, ou seja, é um produto que o valor de venda ele é pequenininho, né? Em geral, o cliente ele compra um ticket baixo. É importante que você tenha um controle e que você saiba exatamente quantos clientes e quanto de venda você tem que girar por mês. Então, como nós estamos fazendo essa mentoria online aqui, depois você vai mandar um direct aí, a minha equipe vai mandar para você uma planilha que chama planilha de ponto de equilíbrio. Essa planilha de ponto de equilíbrio vai permitir que você faça a conta
de quanto que você precisa vender em quantidade e em valor se você aumentar outros custos. Então, imagine que você compra uma bicicleta, pague R$ 1.000, faça esse investimento. Quanto que eu tenho que vender a mais por mês para conseguir pagar o investimento dessa bicicleta? Essa análise do ponto de equilíbrio, ela vai permitir que você tenha uma visão muito clara de quais custos você vai inserir dentro do teu negócio e quanto você precisa vender a mais. A conta é bem simples. Tudo que eu agregar de custo vai aumentar a minha necessidade de venda. Entendi. Entendeu? E aí, consequentemente, o que acontece? Você tem a oportunidade, né, já conhece aí através dos seus pais como é que funciona em escala industrial. É importante o quê? Se eu vou comprar alguma coisa em escala industrial, eu tenho que ter volume. Porque senão você compra uma máquina e ela vai ficar parada. Sim. Então, só vai valer a pena você ter uma máquina se você tiver volume. Ou você pode comprar uma máquina menor para aumentar a velocidade e diminuir teu custo. Aí você vai fazer o quê? Escalonado. Se você comprar uma máquina que vai gerar aí, sei lá, 200 trufas por hora, mas você não tem para quem vender, você vai ficar com excesso de capacidade e daqui a pouco essa máquina torna obsoleta. Então, o ideal é que você vá fazendo isso gradativamente, né? Primeiro você conhece o teu processo, mapeia cada uma das etapas. E aí, nesse processo de entrega, você daqui a pouco vai ter o quê? O custo de um entregador, o custo da pessoa para atender o telefone. Para quê? Para que, com o passar do tempo, você possa realmente saindo do operacional. Eu sei que é algo que você gosta, você pode daqui a pouco ser um embaixador do seu próprio negócio. Sim, essa é a ideia. Então, resumindo, então você acha que o principal ponto é você saber o custo de cada ingrediente, de cada bolinha de brigadeiro, um exemplo. Exato, porque através do custo você vai saber exatamente se está tendo desperdício. Outra coisa, como você faz variação, né? Por exemplo, você tem lá o brigadeiro que vai amendoim, você tem o brigadeiro que vai beijinho, você tem, desculpa, a trufa que vai beijinho, que tem ingredientes que são diferentes, que tem Nutella. Então é importante que você conheça a característica de cada um desses itens. E uma outra coisa importante, dentro da variação que você for fazer, é importante que quando você comprar ingredientes, ele possa ser utilizado em mais de um tipo, porque aí você consegue otimizar o seu recurso. Porque vamos imaginar que você usa, por exemplo, M&M's, e aí você usa só num único item. É evidente que quando você tiver o brigadeiro de M&M, vai gerar um custo maior. Então é importante você ter essa visão, porque se você comprar e começar a personalizar muito, você vai ter que aumentar o teu ticket médio e aí precisa ver se o cliente que está acostumado com o teu padrão de venda, ele vai entender isso. Por esse motivo que quando algumas marcas elas fazem o tal do rebrand, né? O que é o rebrand? Quando elas tentam mudar a roupagem, algumas pessoas não entendem e elas acabam entendendo que ela está sendo enganada. Por quê? Porque se você criou um produto e as pessoas estão habituadas com aquilo, é importante que se você for montar, por exemplo, uma trufa gourmet com a outra pegada, aí você vai ter que ter um outro apelo. Porque o teu apelo é o quê? É um apelo de entrega rápida, é de ir até o cliente. Então, o teu cliente se acostumou com isso. Então, tem que tomar muito cuidado, porque se você compra ingredientes que vão em poucos itens, você acaba, muitas vezes, correndo o risco de aumentar demais o teu custo. Boa mesmo, Reginaldo. Uma coisa que eu comecei a driblar um pouquinho em questão de custo, né? O que eu fiz? Antes eu saía com 4, 5 caixinhas diferentes de sabor. Hoje eu saio com duas diversidades. Só o tradicional 50%, que é só chocolate, né? Que vai o chocolate 50%, em cima vai o granulado macio. Aí a caixinha que eu fazia 5 caixinhas diferentes, diversificadas, eu fiz uma só. E tá sendo um sucesso danado. Eu uso um exemplo de M&M. Antes eu fazia uma caixinha de M&M, uma por 12, 2 por 20. Eu vi que não estava me suprindo, né? Aí o que eu fiz? Eu falei pra minha esposa, vamos fazer diferente, vamos fazer um novo teste. Vamos colocar um de M&M, um Ferreiro, um tradicional e um de chocolate branco, chocolate preto. Então, quer dizer que um saquinho de 500 gramas que eu utilizava em 8, no máximo 10 caixinhas, eu faço de 30 a 40 caixinhas com um único sabor de cada unidade. Aí eu consigo ter uma quantidade e um valor bacana também. Né? Exato. E você pode estabelecer também, né? Fica aí a dica. Você pode estabelecer o dia
da trufa diferenciada. Sei lá, Sim, toda quarta-feira você vai ter o dia que aquela trufa vai ser diferenciada. Sei lá, um é 15, dois por 25, enfim. Você vai ter a oportunidade de um cliente, naquele dia você vai ter o produto comum e vai ter o produto especial. Olha, o de M&M só tem na data tal. Porque aí você vai criando o quê? Você vai criando isso que você acabou de falar, a oportunidade de você usar os ingredientes de uma forma mais racional. Senão, daqui a pouco você vai ter um monte de ingrediente dentro da tua empresa e que isso vai gerar problema para você depois. sim. Entendeu? Vai aumentar o custo, né? Vai aumentar teu custo. Então, quanto mais diversidade de itens você tiver, é igual aquela pizzaria que às vezes o cara tem 180 tipos de pizza. Verdade. E aí o que, que acontece? Ele passa vergonha, porque quando você pede, eu quero pizza de atum com queijo, não tem. Aí ele quer o camarão com lula, também não tem. E aí o que, que acaba acontecendo? Tá, então me diga qual tem. Daí ele fala, tem calabresa, tem mussarela e catupiry com frango. Sim. E aí o que, que acaba acontecendo? A experiência que era para ser boa, ela se torna frustrante. Porque alguém vai lá, olha um cardápio gigantesco que não tem nada. É melhor você ter um cardápio mais contido e que você tenha a oportunidade de entregar aquilo que você combinou. Muitas vezes você pode ter uma variação, se você entender e ver nos seus clientes alguma coisa mais diet, alguma coisa voltada para aquela pessoal que gosta de uma vida mais saudável. Então é muito importante você ter essa visão. Porque se você não tiver o controle dos custos, você vai aumentar suas vendas. É igual o carro beberrão. Não adianta você pagar a gasolina mais barata se o carro gasta muito. Sim. Por quê? Você vai diminuir o custo da gasolina, mas o problema não está na gasolina, o problema está no carro. É Sim. igual você comentou, você vai pagar mais barato no chocolate, sei lá, R$ 3 mais barato, mas você está gastando, guardando itens que depois muitas vezes eles vão vencer. Principalmente no seu caso, que trabalha com itens perecíveis. Então, Sim. saber o custo vai permitir o quê? Para que lado que eu cresço? Quais são os produtos que eu vou fornecer? Você já teve uma ação aí. Os insumos, eles vão variando e o lucro ele pode diminuir e você acabar tendo problema. Ó, o Roger colocou aqui, ó, os insumos vão variando o preço, assim o lucro vai diminuindo quando tem vários produtos. Isso acontece muito. Muitas vezes a gente, para tentar surpreender o cliente, a gente quer abrir um leque muito grande de produtos. E isso é um erro, principalmente quando você está no começo de negócio. Eu gosto de dar sempre o exemplo do McDonald's, porque o McDonald's, em geral, eles têm 5 Mac oferta. E por que, que eles têm isso? Porque eles sabem exatamente que eles vão conseguir entregar no tempo adequado e que vários itens se repetem de um cardápio para o outro. Tem lá 2, 3 que vai bacon, então o bacon que eles fazem vai servir para 2, 3 lanches, o alface vai servir para 2, 3 lanches, o queijo vai estar em 2, 3 lanches e vai ter um ou outro item que tem um ingrediente específico e aí aquele lanche é mais caro. Sim. A Ana fez uma mensagem aqui também. Ó. Eu vi isso na rua, menos é mais. Tem que ter o equilíbrio. Quanto menos opção, mais bem feito, atende o público necessário. Exatamente. Então, se você tiver um leque muito grande de opções, você vai acabar tendo um dado momento sem conseguir atender o cliente. E aí o que acontece? Imagina que você chega para o cliente com 10 opções. Aí o cara fala assim, tem aquela trufa de brócolis. Aí eu assim, não, hoje não deu para passar lá no sacolão, então tem semana que vem. Aí, por causa de um cliente, você vai lá e vai ter que desviar seu foco. Então, o que, que acontece? Você determina quais são os produtos que vai estar dentro do teu negócio e você vai ouvindo o teu cliente e vai fazendo as variações, mas sem ser uma coisa muito espalhafatosa, porque senão isso vai trazer problema depois. Então, o Sim. controle do custo vai permitir que você verifique o seguinte: dentro de 4, 5 itens, quais são os principais? Eu vou dar foco nisso. Entendi. É que hoje, graças a Deus, eu tenho um fornecedor de caixinhas, né? Hoje eu tenho um fornecedor de todos os ingredientes que eu utilizo, não tenho problema. Toda quarta-feira eu vou lá, me programo e pego para a semana todinha, tranquilamente, né? Isso, questão de produto, de estoque, já hoje, graças a Deus, não tem esse problema. Igual você, eu sofria muito no começo, quando não tinha fornecedor, né? Eu ia lá, eu pagava um exemplo, R$ 20 no chocolate, meu chocolate preto. No outro lado tava 27. Não tinha, igual você fala
em questão de oscilação. Não tinha como eu colocar esse, né, esse valor em cima. Hoje, graças a Deus, eu não tenho esse problema mais. Legal. Né? Ó, Então, a Lê Brigadeiria colocou aqui que ela vende tanto a unidade como também a caixinha, né? Ela vende a caixinha por 12 e a unidade por 3,50. É isso aí. Quem compra uma unidade vai pagar mais caro. Quem compra a caixinha vai pagar mais barato no unitário. Esse é o segredo para você poder ter uma otimização aí do seu processo. Quem comprou um só vai pagar o unitário mais caro. sim. Então, tipo assim, no começo tive muito problema em questão de estoque. Hoje, graças a Deus, eu acho que quando você está no começo, você erra muito. Mas se você persistir no erro, aí você quebra muito fácil. Exato. Então, já vai fazer quase um ano que eu só vendo brigadeiro, só brigadeiro. Então, tipo assim, o que eu vi uma estratégia bacana foi fazer 4 sabores numa única caixinha que ninguém reclama. Então, Olha a só, partir do momento que eu fiz isso, a Doceria Saldanha, né? Querida Doceria Saldanha, é lá de Minas, né? Depois você fala aí de qual cidade que você é. Conheci ela esses dias atrás aí num evento de network. E ela está colocando aqui, ó. Aqui no ateliê, produzimos as próprias embalagens. Uma caixa que compraríamos a 3 sai por 20 centavos. Tenho aprendido muito a gerir os recursos. Olha só que dica bacana da Doceria Saldanha, que realmente ela está reduzindo a Nova Serrana, Minas Gerais. Você viu que eu lembrei que você é mineiro, hein? Quando eu vi aqui Doce Saldanha, já lembrei que você era de Minas. Olha só que bacana. E olha que legal, William. Você percebeu que tem várias pessoas aí do seu segmento aqui interagindo. Isso é muito bacana. Então, depois, troca a mensagem aí com a Doceria Saldanha, porque uma caixinha que é R$3 sai por 20 centavos, tem uma redução de custo aí de 70% para mais, né? Nossa! E como? Olha né? só que bacana. Hoje eu pago na caixinha a unidade. Na caixinha a unidade é 18 centavos. Né? Enquanto eu pagava a quase 40 centavos. Legal. Né? Então, Isso é muito bom quando você vai otimizando os recursos. Esse é o segredo. Se você otimizar bem os recursos, a tua empresa vai crescendo e vai crescendo de forma sustentável. Outra coisa é que daqui a um tempo você vai precisar de uma ferramenta, né? Pode ser um sistema, uma planilha, para você poder fazer um controle melhor. Por quê? Um sistema, uma ferramenta, se ele bem alimentado, ele vai fazer você economizar tempo para você apurar as informações que você precisa apurar. Eu sei que esse assunto para empreendedores é algo que muita gente tem resistência, mas o mais importante é entender o seguinte: comece com os recursos que você tem, como você falou, faz o máximo que você pode, mas com o passar do tempo, para que você vá ganhando velocidade, é importante que você tenha ferramentas de automação. Por exemplo, você tem clientes lá, como de Boituva lá, que daqui a pouco eles podem ter um aplicativo que eles fazem o pedido e já cai na tela para você. Tudo isso vai otimizando o tempo e vai fazendo você ganhar recursos para quando você estiver lá na Austrália, você só vai acompanhando através de um sistema tudo que está entrando lá na sua empresa. Ó, Luiz Assunção colocou aqui também, ó. Quando esse cara chegou querendo fazer manutenção, achei que ele queria fazer manutenção no meu paraquedas. Show de bola sacada. O Luiz aqui é de Boituva. Ô Luiz, eu tive a mesma sensação. Eu estava lá no hotel, encostado ali perto da recepção. O William chegou falando, pô, tem um minuto de atenção aqui, eu posso ajudar vocês aqui em alguma coisa. Eu pensei, pô, ele vai tirar algum vazamento aqui, né? Daí ele abriu a caixa de ferramentas cheia de doce e a gente não tem como não lembrar que foi uma sacada muito interessante. Eu acho que é bacana, porque hoje várias pessoas me mandaram direct aí para falar de vendas. Eu vou responder daqui a pouco a caixinha de perguntas e vou deixar o link dessa live salva para mostrar quando a gente quer, a gente consegue ter clientes, a gente consegue ter estratégia. Sim. A Ali colocou aqui também, ó. Sim, temos que pesquisar bastante todos os preços de todos os insumos. Isso é fundamental. Muitas vezes a gente vai ganhar na compra, porque como vocês estão vendendo um produto, por mais que seja diferenciado, mas é um produto que tem muita concorrência. Então é importante o quê? Que você faça uma boa compra, uma boa gestão dos recursos, porque é aí que você vai ganhar dinheiro. O Luiz falou que ele é de Guarulhos, e nesse dia ele estava fazendo saltos, legal. Grande Guarulhos aí. Show de bola, Luiz. Bacana. Foi uma excelente sacada, e é isso que é interessante, gente. Quando você utiliza a estratégia, porque ele está usando o quê? O marketing.
está usando o marketing para poder alavancar as vendas. Então, hoje uma pessoa me perguntou, eu estou com dificuldade para conseguir clientes. Então, é muito importante que essa pessoa trabalhe o marketing voltado para vendas. O marketing, ele é um grande aliado de vendas e, se ele bem utilizado, vai dar resultados aí como você, William. William, já estamos chegando aí no final da nossa live. Faz aí as suas considerações finais aí. Aproveita aí que você está falando com empreendedores. Depois eu vou compartilhar essa live aí também no meu perfil. Muita gente vai ouvir você falando. A palavra é tua. Aproveita e fala aí sobre a tua experiência aí de vender brigadeiros como alguém da manutenção aí. Obrigado, Reginaldo. Vou falar rapidinho aqui então, pessoal. Né, quem chegou depois, meu nome é William, né, trabalho com os brigadeiros gourmet dentro de uma caixa de ferramentas. Né? Lembrando que sempre, toda vez que eu vou sair, eu passo o álcool, higienizo bacana, porque eu alimento, né? Senão pode dar muito ruim para você amanhã ou depois. Enfim, né? Eu falo para as pessoas, quando eu comecei, Reginaldo, eu tinha esse medo, sabe, de falar com o público. Eu ficava assim, nossa, o que eu vou falar para a pessoa? E às vezes eu travava, e a pessoa, só de ver você chegando nela, ela já fica assim, pô, a primeira vez o cara está com vergonha, né? Aí foi indo, né? Hoje em dia é um sucesso que eu vou falar para você hoje. Quanto mais gente eu chegar lá na lanchonete, lá eu apresento bacana lá, então evolui bacana. Então eu falo para as pessoas, comece com o que você tem hoje. Se você sabe fazer um bolo no pote, faça um bolo no pote com qualidade bacana, que você vai sempre vender, né? E colocar Deus em primeiro lugar. Sem Deus, suas coisas não vão evoluir, né? Igual eu falei com o Reginaldo, quando eu cheguei lá, aí eu fiquei meio assim e tal, que tem determinados lugares que as pessoas realmente, né, acabam esnobando, menosprezando a gente, como você falou, né, alguns minutos atrás, porque pensa que é algo de fundo de quintal, pensa que é algo de qualquer jeito. E muitas vezes as pessoas podem pensar assim, mas somos, às vezes, mais cuidadosos que grandes empresas aí, né? Então, eu falo para as pessoas, quem quer, faz acontecer, né? Então, Legal. Bacana, William. Foi muito top aí nossa live, nosso bate-papo. Foi um prazer ter conhecido você lá em Tatuí, lá no Hotel Del Fiol. O Luiz está colocando aqui, foi muito legal ver a iniciativa e a criatividade que você teve. Realmente foi muito bacana. O Luiz falou que ele tem 2 empresas de tecnologia. Luiz, aproveita e acompanha aí o meu perfil, que eu falo para todo tipo de empreendedores aí, como é que a gente pode melhorar a gestão e melhorar os resultados. A Doceria Saldanha também mandou uma mensagem para você aqui, William, que ela também começou vendendo nas feiras da cidade e hoje ela é referência de trabalho e com pedidos corporativos e casamento. E ela falou que caso você queira, ela pode te ensinar a fazer as caixinhas. É muito legal. opa, Quanto mais a gente faz as pessoas prosperarem, a gente prospera também. Então é bacana, é bem interessante. A gente vai ter aqui regularmente aqui as nossas consultorias online. Hoje a gente está aqui com o William, que é esse cara muito especial aí da parte de doce. Chegou a hora de você fazer aquele print, mandar aí, copiar no teu perfil aí, para que outras pessoas também conheçam a história do William e a gente possa fazer com que essa história inspire aí outros empresários. William, a vida, eu tenho certeza que vai lhe permitir aí conseguir muitas bênçãos. É importante estar em unidade com a família. sim. Prazer ter te conhecido. Espero que esse nosso bate-papo aqui tenha sido proveitoso para você. E estou sempre aqui quando você precisar. Pode falar com a minha equipe aí, que a gente está disponível aí para ajudar você aí no que você precisar. Tá certo? Sucesso e continue crescendo e evoluindo. Vamos dar aquele print aqui, um sorrisão para fazer aquele print bonito? Peraí, deixa eu só desativar os comentários aqui, peraí. Vamos lá, aquele é o print. Show! Maravilha! Reginaldo, Deus abençoe grandemente aí. É a primeira live, eu acredito de muito, né? Então a gente dá aquele nervosismo, querendo ou não, né? Mas agradeço primeiramente a Deus, segundo a você e sua equipe também, que está com vocês aí. E vamos evoluindo aí, né? Tá Gratidão para certo. cada um que acompanhou a live também. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. E quem quiser me seguir no meu perfil... Posso falar aqui, Reginaldo? Desculpa. Pode falar sim. Opa, deu Opa, trabalho. pode falar. Travou a live.
É. Então, quem quiser me acompanhar lá, e a moça que falou comigo aí referente às caixinhas e tal, Empresário das Ruas 22, dá uma olhadinha lá. E gratidão, Reginaldo. Obrigado mesmo de coração. Valeu, meu querido. Fica com Deus. Obrigado, Deus Boa abençoe. noite, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.